Estou esperando. Pronto, agora acho que está gravando. Bom dia a todos vocês. Então, nós estamos aqui nesse nosso último encontro, né, de- do curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui podendo participar, né? E, então, agradeço aqui pela participação de todos vocês. E, então, assim, primeiro de tudo, eu não tinha comentado na aula anterior, né, que eu queria que vocês fizessem, né, mas tem esse texto aqui complementar, da 9, né? Que a gente pode dar uma olhada, assim, logo no começo, né? Da aula. E aí a gente Odisseus cai Recurque, que é o Odisseu e a Circe. Não sei se vocês já leram a Odisseia, ou se vocês já assistiram um filme assim, baseado na Odisseia, né? Mas a Circe, né, é um dos personagens mais conhecidos, né, da Odisseia, né? Algum de vocês conhece a história da Circe? Alguma de Conheço vocês? Eu não. não. Então a gente vai ver aqui um resumo da história aqui dela, né? Aí aqui tem algumas palavras aqui, Professor, vocabulário, né? Oi. é, só uma pergunta. Como no português porque aí é o capa, né? Aí quando, quando eu vi a tradução que era Circe, quer dizer que o capa com o I vai ter o som de S, né? Como no português, né? Que é Circe, a Não, pronúncia, não? não. O que a gente tem aqui foi aportuguesamento do nome, né? Os nomes, os nomes aportuguesados, muitas vezes os nomes de grego, que tem o capa, né? Junto com o i, a gente não. Às vezes a gente substitui pelo que o i, né? Mas muitas vezes a gente deixa o C e, e aí fica assim, né? Acaba a gente modificando, né, a sonoridade do nome. Então, tipo, a gente fala Circe, né? Mas em grego era Kirke. Tá dando para compreender? Ah, tá certo, tá certo. Obrigada. Isso. Então, aqui é o portuguesamento do nome. Não é que a pronúncia do capa fosse C. Não, ela nunca foi C e nunca virou C, né? O que houve é assim, tipo, se você passa por um aportuguesamento, passando pelo latim, é um daqueles nomes, né, que foi aportuguesado, né? Passando pelo latim, aí no latim você teve esse processo, né? O que era capa você representava pelo C, e aí e aí esse C, ele teve várias pronúncias quando em lugares diferentes, né? Era uma coisa mais ch, ch, s, s, né? Aí você vai tendo essa evolução do som, né? Em vários lugares diferentes, o som vai pegando um caminho diferente, né? E aí acaba que chegou para a gente, né, no português moderno do Brasil, né? Si, esse som s, mesmo som de S. Mas originalmente não tinha, né, esse som. Aí aqui vamos dar uma olhadinha aqui no vocabulário, né? Lipúmenoi, né? Aqui nós estamos aqui um particípio médio, né? E essa palavra aqui, acho que deve ser de lipeomai, que deve significar lamentar, né? Assim, chorar de alguma maneira, né? Lamentar uma pessoa morrer, que tenha morrido, né? Estar triste. Lipúmenoi, né? E aí aqui seria lamentando, eles lamentando, né? Tá no plural, vocês veem esse oi aqui, né? Aí eitis, né? Poderia ser se alguém, se algum, se qualquer um, né? Capnon é fumaça, a gente já tinha visto, né? No outro texto falando do Odisseu. Ferômenon, que é assim, carregando, né? Mas aqui dá a entender, o significado é um outro, né? Subindo, né? De alguma maneira, né? Aí Eurílocos, que é o
Eurílocos, que é um dos personagens aqui, um dos companheiros do Odisseu, né? Eurílocos. Hyle, que é floresta, mas pode ser também a madeira, pode ser o... Na verdade, eu acho que não é floresta. Acho que aqui alguém se confundiu e eu acho que deve ser madeira. Mas depois a gente vai dar uma olhada no texto. Aí é madeira. Traduzindo do inglês, né? Então, eu acredito que isso aqui deve ser madeira. E também essa palavra, hülle, também pode significar matéria, né? Matéria, né? Material, né? A matéria. E vai ter um relacionamento, uma relação com coisas, né? Com selva pra gente, né? Selva. Pode ser até que em alguns contextos tenha o sentido de floresta, mas nesse texto aqui eu não tenho certeza se tem o sentido de floresta. Aí, angus, que é perto de, né, pede o genitivo. Leontas, que você vai ter, que é o leões no plural, né, uma palavra da terceira declinação. Acho que não tenho certeza se é leon, acho que é leon, né, um ômega no nominativo singular. Epi, né, que é a preposição, né, mais dativo, né, seria uma coisa sobre, ou aqui para, né, algum lugar, ó, a, né, endon, né, dentro, né, do lado de dentro, aiduces, aieiduces, que é cantando, né, isso aqui é tá no genitivo, isso aqui é um particípio feminino, né, e tá no genitivo, aiduces, monos, né, aqui um advérbio, né, somente, exo, né, também, aí aqui ficou separado, mas era para ser junto, né, era para ser fora, né, fora, exo, do lado de fora, né? Fármaca, kkk, seriam os venenos, os remédios, né? As drogas, né? Fármaca, kkk, seriam remédios. Aí kk, né? Seria o adjetivo, né? Ruins, né? Drogas ruins, né? Ou remédios ruins. Kukai seria aqui um verbo, né? Misturar, né? Mistura, né? Rabdo, né? Seria uma varinha, né? Um bastão. Pletei seria dar uma pancada, né? Bate. Pletei. Sulfeos, seria os chiqueiros, né? A gente podia botar no plural, né? Os chiqueiros. Eutus, né? Seria diretos, né? Sues, seriam os porcos, né? Sues. Balanos seriam as bolotas, né? São o alimento, né, dos porcos. Aí dizia assim: leia a seguinte passagem e responda as questões de compreensão do texto. Odisseu chega à ilha de Ea, onde mora a feiticeira Cício, Kirke. Epeider, Kemas, Apopempe, Aiolos. Né? Quando Éolo, né, envia eles, nos envia, né, para longe, né, nos manda embora, nos envia para longe, né, Kemas é nós, né, nos envia, né, nos envia para longe, nos manda embora. Apopleomen lipúmenoi. Então, navegamos, né, zarpamos, lamentando, né? Eles lamentando, né? Nós lamentando. Dioligo, aficnumeta, estenesson, aiaian. Você vê aqui, né, essa questão como esse ai vai ser aportuguesado por um né? Né? Aiaian. Então chegamos, né, à ilha né, de Você percebe aqui que não tem esse de, não vai para o genitivo, fica tudo no acusativo, né? Tenesson, aiaia. Ekei, lá, né? E lá, né? O de, né? Oikei, recurque. E lá habita, mora, né? A Circe, né? Teos, ursa, deiné. Deusa sendo terrível, né?
uma deusa terrível, você pode dizer, né? Ou que é uma deusa terrível. Deiné. Ego de, e eu, tus retairos prosteinei leipon, deixando, né? Deixando, né? Eu deixando os companheiros junto do navio, prosteinei, junto da nau, epi oros ti anabaino. Então, sobre o, né, há uma montanha, sobre uma montanha, né, ou há uma montanha, uma certa montanha, uma montanha qualquer, que, né, anabaino, eu subo, né, eu ando para cima, né, eu subo, né, sobre uma montanha qualquer, uma certa montanha. Vulômenos gnosquei, aí desejando saber, conhecer, né? Eitis anthropos, enteinessoi oikei. Se algum ser humano, né? Se algum ser humano, né? Habita na ilha, né? Oikei, enteinessoi. Epeide, e quando, né? Eis acron tooros aficnumai, e quando eu chego, né? Aficnumai, eis acron tooros, no topo, né? No lugar mais alto, né? Da montanha, né? Da colina, Capnon, Horó, vejo Horó, né? Vejo Capnon, vejo fumaça, Prostonuranon, perômeno, né? Então seria carregada para o céu, né? A fumaça carregada para o céu, né? Sendo subindo, né? Para o céu. Prostenaun, então para o barco, né? Então, por isso, né? Na percomai, retorno, né? Retorno, vou de volta, né? Cai ton retairon tus men que leo, então eu que leo, né? Eu mando, né? Eu ordeno, né? Dos companheiros, alguns dos companheiros, né? Ton retairon tus men, alguns, esse tus, né? A gente tinha visto, né, o artigo sendo usado assim, ó, tus men, né, uma parte, né? Alguns dos companheiros, né? E tinha visto também o genitivo partitivo, né? Querendo dizer uma parte do todo, né? Todo retário, né? Então, todo aqui são os companheiros todos. Os men, né, seria uma parte, né, dos companheiros. Eu ordeno, né? Prosteinei menei. Menei, né? Permanecer, né? Ou esperar, né? Prosteinei, junto do navio, né? Junto da nau. Tusde, aí aqui uma outra parte, né? Tusdeno, né? Pros messen tenesson, né? Por eu ou menos, né? Eu ordeno, né? Eles indo, né? Seguindo, né? Viajando, né? Para o meio da ilha, né? Aí a gente não pode dizer dessa forma, tem que adaptar, né? Não pode dizer eu ordeno eles indo para o meio da ilha, não é assim. Eu ordeno a eles para irem, né? Para o meio da ilha, né? Ou seguirem para o meio da ilha, né? Gnosquei, tis, ekei, oikei, né? Para conhecer, aí você tem que dar uma ideia aqui de finalidade, né? O infinitivo aparece às vezes sozinho, né, com essa ideia de finalidade, né, de propósito, né, para conhecer, né, quem mora, né, lá, né, ekei, né, quem tis, né, oikei, ekei, né, tis, ekei, oikei, quem mora lá, né, para conhecer quem mora lá. Rode eurílocos autores regeitai, né, e o Euríloco, né, ele vai liderá-los, né? Vai liderando eles, né? Lidera eles. Lidera esse grupo que vai fazer, né, a investigação, né? De lá no meio da ilha, né? Aí é que tinha as perguntinhas, né? Eu não tinha mandado vocês fazerem, né? Mas é interessante, né? Com qual sentimento Odisseus e seus homens navegam? Eles navegam lamentando-se, né? Como se isso é descrito, uma deusa terrível. Porque Odisseu sobe a colina, sobe querendo saber se algum homem vive na ilha. O que ele vê no topo da colina? Ele vê fumaça subindo para o céu.
Com que propósito Odisseu envia alguns de seus homens para o meio da ilha? Com o propósito de saber quem mora lá. Quem os lidera? Euríloco lidera, né? Você vê aqui nessa palavra aqui, né? O regeitai, né? Então ele lidera, ele segue, ele conduz, ele vai na frente, né? O Eurílocos. Professor, eu só pedi Eurílocos, para a gente autores, fazer. regeitai. Eu só havia pedido. Pedi? Ah, Pedi, para mim eu não. pedi, sim. Ah, eu não lembrava. Para mim eu não tinha pedido. Mas aí, continuando aqui. Hoide tentes kyrkes oikian heuriskusin en messei hylei usan. Ah, realmente estava no sentido de floresta. Hylei. Não estava no sentido de madeira. Eu pensei que ia estar no sentido de madeira, mas estava no sentido de floresta. Hylei usan. Então, perdoe para eu ter dito que era madeira. Então, aqui, ó. Então, eles, né, Roide, né, eles encontram heuriscosin, eles encontram, né, eles encontram o quê? A oikia, né, a casa, tem oikia, tes kyrkes, a casa de Circe, da Circe, né. Então, perceba aqui que está nessa posição chamada posição sanduíche ou posição envelope, onde você tem o genitivo, né, dentro, né, entre o artigo e o substantivo, né? Então, tentes, kyrkes, oikia, né? É uma posição atributiva, né? Então, não é uma posição predicativa. Não é, ele está dizendo, nós encontramos, não, eles encontram, né? Eles encontram a casa, né, da Circe, né? Em Messoi Hylei, né? No meio, né? Em meio, aí, Hylei, da floresta, Ursan, estando, né, no meio da floresta. Ursan, né, que eu participo do verbo eimi, do verbo ser, estar, né? Existir, né? Então, estando, né, ó, existindo, né, ó, né, você vê aqui está aqui está no acusativo, né, porque está falando da casa, né, oikia. Então, esse Ursan, né, está concordando com oikia. Agora, Messei, Hylei, está no dativo, por causa da preposição em, né, em Messei, Hylei, né, então no meio da floresta, né, Ursa, né. Então, essa história ela acaba dando origem, né, a muitos contos de fadas sobre bruxas no meio da floresta, né? Então muitos contos de fadas são derivados, né, da história da Circe. Em Gus de Tes Oikias, então perto, né, próximo, né, da casa, né? Aí pede genitivo, né, Tes Oikias, né? Polus de Lucus Horossi. Então eles veem, né, Horossi aqui a contrato em alfa, né? Eles veem, né, muitos lobos, tanto aí tem, né, eles veem tanto muitos lobos, cai, quanto polus leontas, muitos leões, né? Polus telicos cai, polus leontas. Então eles veem tanto muitos lobos quanto muitos leões. Tutus de Corontes malafobuntai, né? Então eles vendo, né? Eles vendo estes, né? Estes animais, né? Eles vendo estes, aqui está isso aqui é um particípio, né? Ativo, né? No nominativo plural, né? Eles vendo, né? Estes os quem? Os polus licos e polus leontas, né? Você vê que está no acusativo plural, né? Essa terminação, aqui, ó, mesmo que essa, né? E essa, né? Aí é que fobunta, eles temem, eles sentem muito medo, né? Vendo estes. Mala, fobunta, eles sentem muito medo, né? Temem muito. Cai prostei, tirai, menos. E eles esperam, né? Junto à porta, né? Junto à porta da casa dela, né? Da Circe. E peitade, e depois, em seguida, né? Tes kyrkes acusin endon aiduces. Então, eles escutam, né? Eles escutam, né? Acusin, eles escutam, né? Eles escutam a Circe. Aí o verbo acuo, né? Ele pede, né? O genitivo.
Então, aqui, ó, tes Kirkes. Então, eles escutam, né, Circe, né, Endon, né, lá do lado de dentro, né, Aiduces, cantando, né? Escutam a Circe, né, do lado de dentro, cantando. Aí a Aiduces está no genitivo também, concordando com tes Kirkes. A Calucinum Auten. Então, né, Professor, por favor, por que a palavra cantando está diferente do vocabulário? tá muito diferente? É porque no vocabulário tem o alfa, tem a, é, dom, sim. Aí é dom, C. Dom, C, é. Bom, talvez seja uma variação, né? E a pessoa, na hora de digitar, digitou assim diferente, né? Mas do jeito que tá lá, não tá desse jeito, né? Tá I, Dulces, né? Sim? O acento é esse mesmo, agudo, ou o acento estava de outro, estava circunflexo? Não, estava agudo mesmo. Então talvez seja uma variação. A pessoa estava digitando e sem querer fez uma variação. Se vocês quiserem corrigir aí, vocês corrigem. Eu não sei como é que tá lá no inglês. Posso dar uma olhadinha rápida, só para ter certeza, mas Tem um iota subscrito, né? Ela botou lá, né? No A, não entendi. eu também não. Eu fiquei assim, pode ser que seja uma variação, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, só para ter certeza. Hum, No não, aqui texto, no inglês estava tá Dulces, estava igual. Não sei, a pessoa na hora de digitar, né, cometeu um pequeno errinho, né, de digitação. Se vocês quiserem corrigir aí, ô vocês professor, corrigem. mas isso é um iota mesmo, subscrito embaixo do A? É sim, A doce. é sim. Eu escrevi aqui mal feio, feio, mas acho que deu para entender, não, que era um outro escrito. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, não, dá para ver, ó, bem aqui, é bem pequenininho mesmo. É porque tem uma outra raiz também para. Às vezes essa raiz vai aparecer um Y, né, também. Mas aqui não é o caso. Então a pessoa escreveu aqui, se baseando em outra palavra, né? Continuando aqui. Então aqui, ai dulces, né? Ela cantando, né? Ai dulces. Você poderia pronunciar dulces. Mas, por exemplo, existe a palavra aedo, né? Que é o cantor, né? Ou o poeta. Aí aqui, calucinum autem. Então eles chamam, né? Eles chamam, né? Ela, né? Eles a chamam, né? Rede, e ela, né? Rede, ek texturas ek bainei, né? Para fora da porta, né? Ela sai, né? Ela sai né? Para fora da porta, né? Cai, escalei altus. Então, ela chama eles para dentro, né? O chama para dentro, né? Escalei, talvez até poderia dizer que convida, né? Chama para dentro, convida, né? Roidepantes, eles todos, né? Roidepantes, que você tem que entender, né? Eles, né? Roide, eles todos, pantes, repontai altei, seguem, né? Untai, né? Que tá, é o médio, né? É o repomai, seguir, né? Altei. E ele pede um complemento no dativo, esse repomai. Então, repontai, né? Eles seguem altei, seguem a ela. Monos de somente Eurílocos exomene. Somente o euríloco permanece do lado de fora, né? Fobúmenos indinontina. Ele temendo, né, algum perigo, né? Algum perigo. Quindinontina.
Tina, algum perigo. Redekürke, e assiste, né? Tus alus, eisagei, ela conduz para dentro os outros, né? Eisagei, tus alus, os outros. Kaikatides estai, keleuei, e manda, né? Keleuei, eles sentarem, né? Catides estai, aqui é um infinitivo, né? Médio, né? Se estai, né? É uma terminação de infinitivo médio. E manda eles sentarem, né? Então aqui no verbo deve ser o catides omai. Aí caiciton te autois pareke, e dá, né, para eles alimento, né? Cai oinon, e vinho, né? Dá para eles, oferece para eles alimento e vinho. Farmacade kaka toicitoi que cai. E ela mistura, né, que cai, né, drogas, drogas maléficas, drogas ruins no alimento, né? Toicitoi. Kukai, né? Kukai, né? A gente tinha visto lá no vocabulário que era mistura, né? Kukai, né? Parma-kkk. Aí aqui, o que os homens veem perto, né, da casa de Circe, né? Eles veem muitos lobos e muitos leões. O que sentem os homens quando esperam a porta de Circe antes de entrar? Sentem muito medo. O que eles ouvem? Eles ouvem Circe cantando lá dentro, né? Por que Circe vem para fora? Porque eles a chamam. Quem segue para dentro? Todos seguem, menos Euríloco. Por que Euríloco não entra? Temendo algum perigo. Quais as três coisas que se dá aos homens para comerem e beberem? Dá comida e vinho, porém na comida ela mistura drogas malignas. Então, vocês estão percebendo a relação dessa história lá da Odisseia? Vários contos de fadas, né? Aí continuando, o finalzinho. Epeide, roi retairoi, estio-se, ton-citon. Branca de Neve, né? João e Maria, né? Maçã envenenada, né? Epeide, roi retairoi, estio-se, ton-citon, né? E quando os companheiros, né? Roi retairo, estio-se, quando eles comem, né? Eles comem ton-citon, o alimento, recurque, assis, né? Rabdoi, autus, pletei, né? A Cici, ela ainda faz mais ainda para completar, né? Ela, ela bate, né? Bate neles ou toca neles, né? Com uma varinha, né? Com a varinha, né? Rabdoi, né? Aqui tá como instrumental, né? O dativo daqui tá de instrumento, né? Então ela acerta eles, bate neles, né? Pletei, altus, né? Com a varinha, né? Rabdoi. Cai estus sifeus elaudei. E ela faz o que depois? Ela elaudei, né? Ela tange eles ou conduz eles, né? Para os chiqueiros dos sifeus. Roideutis sues gignotai. E eles, né? Imediatamente, eutis, sues gignotai, e eles imediatamente se tornam porcos. Sues, né? Porcos, né? Gignotai, se tornam. Então eles imediatamente se tornam em porcos. Epeitade, e em seguida, né? Recurque, balanos, autois bale, estiem. Então a Circe, né? Em seguida a Circe, né? Ela joga, né? Ela lança, né? Bale, autois para eles, né? Balanos, né? Bolotas, né? Para eles comerem, né? Estiem, comerem. Cai leipem e deixa, né? Abandona autus entois cifeois e nos chiqueiros, e abandona eles nos chiqueiros.
E aí aqui tinha mais duas perguntinhas. Como se transforma os homens em porcos? Se ataca, então, com sua varinha e os leva para o chiqueiro e eles imediatamente se tornam em porcos, né? O que ela agora lança para que eles comam e onde ela os deixa? Lança bolotas para comerem e os deixa no chiqueiro, né? É uma história interessante. Deixa eu ver aqui o que a gente. Aí tinha mais umas frases aqui que era para traduzir, que continua um pouco a história, né? Talvez valha a pena a gente dar uma lida, né? Quando Euríloco vê o que está acontecendo, ele foge e corre para o navio. Eurílocos, Horai, Tigignetai, o que acontece, né? Felgei, foge, né? Cai prostenaun trekei, corre, né? Para o navio, né? Mas eu, quando eu escuto todas as coisas, vou até a casa da Circe desejando salvar os companheiros. É gode, epeitapanta, acuo. Então aqui, olha, quando é uma coisa, né, não fica no genitivo, fica no acusativo mesmo. Prostentes kyrkes oikia, né, para a casa da Circe, ercomai, né, voo, né. Bulômenos tus emus retairus sois, né? Desejando, né, os meus companheiros só dizer, salvar. Não precisaria botar esse emus, né? Só os retalhos já resolveria. E se me oferece comida e vinho, então batendo use plepto em mim com sua varinha, use rabdos, ela me ordena que eu vá para o chiqueiro. Use roisifeoi. Redecur que pare queimoi, ela me oferece citon, alimento, cai oino. Epetadei em seguida, pletussame, batendo em mim, né? Teirabdoi, com a varinha, né? No dativo, né? De instrumento. Que leuei, manda, né? Prostus cifeus e enai, né? Ir, né? Aqui tá no infinitivo. Verbo eime, verbo ir, né? Cai, não, e eu, né? Mas eu não me transformo em porco, Rossus. E ela sente muito medo, desejando libertar Luen, meus companheiros. A sus, o gignomai. Então eu não me torno, né? Sus. Redé, e ela, né? Mala fugumene, e ela temendo muito, olha, que usou o participo, né? Temendo muito, mala fugumene, e teleitus retairos mu luen. Aquele que quis botar os meus companheiros, né? Luen, soltar, né? Os meus companheiros. Você não precisa botar o mu, né? Poderia só deixar os retairos. Mas ele quis botar, né? O mu. Aí tinha aqui uns trechos aqui do Simônides, né? É, é um epigrama funerário, né? Aí aqui diz, tus de potec Spartas a acrotínia foi boy agontas em Pelagos mia, aí acho que deveria ser um ni, tá? Foi digitado errado. Nix, mia nix en scafos ectericen, en scafos ectericen. Então, quando esses homens conduziam despojos de Esparta para Apolo, no mar, em uma noite, foram sepultados com as devidas honras no casco do navio, né? Aí aqui por exemplo, aqui, quando Tusde seria né, os homens, né, uma parte dos homens, né? Uma parte dos homens, poter, aqui, ó, tem uma contração, né, com ek, poter uma vez, expartas, né, de Esparta, né, para fora de Esparta, vindo de Esparta, né, acrotinai, 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 né, foi boi agontas. Para Apolo, né, foi boi, aqui é para Apolo, agontas. Conduzindo, né, acrotinai, deve ser os despojos. Não sei porque ele não colocou aqui o vocabulário, né, os despojos.
acrotínia, em pélagos. Aqui é uma outra palavra para mar, né? Pélagos. No mar, né? Mionix, uma noite, em scafos ecterice, né? Ecterice, né? Seria solenidade funerária, né? Enterrar, né? Fazer o funeral, né? Foram enterrados, né? No casco do navio, em scafos, em scafos. Em outras palavras, voltando, né? Da guerra, né? Contra Esparta, né? O barco afundou. Vocês conseguiram entender o epigrama? Talvez afundou até porque o barco tivesse muito pesado. E de repente vocês ficaram silenciosos, gente. Que coisa. Aí continuando aqui. Eu fiquei meneando a cabeça só. É para não atrapalhar a gravação, professor. Mas vocês participam também, gente. Aparece um pouquinho. Eu estranhei aqui que não tinha acrotínia. Não sei se lá no inglês tinha e a pessoa esqueceu de colocar aqui, mas eu achei que ficou faltando acrotínia. Eu entendi aqui pelo contexto da tradução aqui, mas acrotínia, realmente não botou aqui acrotínia. Não sei por quê, não Porque botou. geralmente quando falta aí, professor, é porque já colocaram em outro momento, ou ainda vão colocar nesse vocabulário entre colchetes, e não naquele principal, né? Não, mas aqui ele tinha botado na introdução, ó, tá vendo? Ó? Acrotínia, tinha aparecido aqui na introdução. Eu nem li aqui, estava aqui também. Eu aqui passei direto pela introdução, né? Aí não tinha visto aqui, ó, despojos, nojos, né? Aqui ele botou do mar, mas não é do mar, é de guerra, viu? Aqui, ó, bota aqui, corrige aqui, de guerra. Olha, não sei por que botou do mar, né? Of war, né? Botou do mar, né? É contexto aqui, né? Mas é despojos, né? De guerra, né? Que ele leu em português, botou o W para baixo, aí leu mal. Pois é, mas não é? Esse é o Inverteu o W, né? problema de texto não revisado, né? Quando você vai ver, você escreveu cada coisa, você nem imagina. Pois não é? Ajeita aí, gente. Então aqui, ó, Foibos. Aqui é um outro nome para o Apolo, né? Significa alguma coisa como o brilhante, né? O iluminado, né? Então, Foibos ou Febo, sabe aquela marca de produtos de higiene, né? Sabonete, Febo. Isso. É, Muito é uma cheiroso. homenagem ao Apolo, né? É um nome que significa Apolo, né? Sério, Outro nome professor? para o Você está Apolo. brincando? Hã? É sério mesmo? É homenagem a Apolo? Sim. O problema é porque o nome Apolo ele ficou sendo conhecido, né, por qualidades positivas, né? Tipo iluminação, né? Clareza, assim, organização, né? Tudo mais. Criou-se na cultura, né, uma oposição, né, entre o Dioniso e Apolo, né? Então é uma coisa assim louca, carnaval, festa, né? Bebida, né? E uma coisa mais poética, né? Alta, né? Aquela coisa iluminada, né? Então os autores, né? Os da marca, né? Os criadores da marca devem ter pensado que tinha assim uma relação entre Apolo e a higiene, você ficar bonito, cheiroso, organizado, né? É assim que eu consigo explicar. Mas sim, o Febo, né, é um epíteto, né, de Apolo. Pronto. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui no Novo Testamento. Então, aqui tem um trecho, né, de Lucas 6, né, dentro do Sermão da Montanha, né?
Kai katos telete hina poiusin himin hoiantropoi poieite autois homoios. Então, assim, e katos, né, e seria tipo dessa forma, né, ou e como vocês querem, telete, ou querer, vós quereis, hina poiusin, né, que seria aqui, tipo, para fazer, para que eles façam, né? Aí aqui ele traduziu de uma forma bem mais fácil, né? Que vos façam, né? Que eles façam. Que eles façam, né? O vos está aqui, Kimi. Então a gente poderia dizer assim, da maneira, né? E da maneira que vocês querem que eles façam para vocês, os homens, né? Roiantropoi, né? Da maneira que vocês querem que os homens façam para vocês, né? Poieite autois homoios, né? Façam, né? Vocês façam, né? Semelhantemente para eles, né? Autois. Kai ei agapate tus agapontas que mas, aí aqui tem que mas, e se vocês amam, né? Os que amam vocês, né? Aqui está no participo, né? Os amando, aqueles amando, né? Vocês, poia kimin caris estim. Qual para vós né? O agradecimento, né? A graça, né? Caris. A graça é isso, né? O favor, o agradecimento, né? Nós dizemos que graça há, né? Para vós, né? Que graça há para vós. Assim, que recompensa há para vocês, né? Qual o agradecimento, né? Há para vocês. Gar hoi hamartoloi tus agapontas autus agapossim. Pois também, né? Pois também os pecadores, né? Os que erram, né? Agapontas autus agapossim. Eles amam, né? Os que amam a eles, né? Pois também os pecadores amam os que amam a eles, né? Kai ean agatopoiuntai mas, aqui de novo um A. Aqui mas ficou enorme aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Pois aí aqui acho que aqui talvez tenha faltado uma palavrinha. Tá, será que tem aqui no inglês? Deixa eu ver aqui. Tem. Tava faltando essa aqui. Ean agapoieite tus agapoiuntas rimas, né? Pois se toda vez, né? Se vocês amam, né? Amam não. Se vocês fazem o bem, se vocês fazem, né, o bem, agatou poieo, né? Fazer o bem, né? Se vocês fazem o bem àqueles que fazem o bem a vocês, qual é a graça, né? Que graça há, né? Para vós. Os pecadores, Kai Rohamartoloi, to autor poiusi. Pois também os pecadores fazem isso, né? Ou fazem o mesmo. To autor, fazem o mesmo. Então, aqui ficou faltando essa palavra, o verbo aqui, né? Agatopoieite. Ficou aqui, ó. Aqui tá só se os que fazem o bem para vós, né? Tá faltando ficou faltando, né? Se vocês fazem o bem àqueles que fazem o bem para vós, que graça há para vós, né? Os pecadores também fazem o mesmo. Professor, essa nova palavra para amar, É aquela o mesmo coisa, né, de você sentido ter que Filéu. fazer uma palavra para o quê?
para amar aí, né? Que é H pontas. É a mesma coisa que filéu, mesmo sentido de amar? Não, tem muita discussão sobre isso, né? E aí, do modo como eu vejo, não. Do modo como eu vejo, esse agapau, né? Ela é uma palavra assim que agapau, ela tem mais a ver com você fazer o bem. Aqui no contexto do Novo Testamento, né? Quem ama com amor ágape, né? Faz o bem para outra pessoa. O amor ágape é aquele de amigo, de fraternidade, não propriamente de o amor eros, né? Tem uma discussão de tipo de amor, né? Em grego. Tem um eros, tem um Não, ágape. não é, você falou, tá, mas assim, você estava falando do, do philos, né? O philos. Existem, na verdade, em grego, várias palavras para amor, né? Umas 5. E aí, assim, vocês viram Você pode enumerar. 3. Vocês viram 3. Vocês viram o philos, o eros, e agora vocês estão vendo o ágape. Vocês estão vendo? Deu para entender? Vocês viram 3 amores até agora. Ainda tem mais uns outros 2, que de cabeça eu não lembro assim, mas vocês viram 3. O Eros, ele tem mais a ver com a paixão e com o sexo. Né? É uma coisa de. Esse é o mais fácil de diferenciar. É a paixão, né? Mas do Filos e o Ágape, às vezes às vezes troca, né? Às vezes um significa mais a amizade e às vezes o outro significa mais você fazer, né? O bem, né? E tudo mais. Mas aqui no contexto do Novo Testamento, o Ágape é isso. Você, aqui, quem você ama, você faz o bem, né? Você não. E aí a Igreja Católica, para poder fazer uma distinção, né? Eles falam em caridade. Caridade. Eles não. O amor caritas é o amor caritas da Igreja Católica. E em Platão, ele também distingue 2 tipos de amor, que é o amor do mundo das ideias e também o amor que é o pathos, né? O desejo. Isso. Aí aqui, deixa eu ver aqui. O Cristiano escreveu aqui: ágape é o sentido universal do amor, que todos nós aspiramos a sentir. Né, diz respeito ao amor incondicional para todos os seres vivos. Nesse sentido de amor, desejamos a fazer o bem. Este sentimento nos inspira a salvar o planeta. Então, praticar um simples ato de bondade. Para completar, né, o amor ágape inspira as pessoas a terem, né, compaixão e altruísmo, né, e ainda nos aproxima de Deus. Storger e o Filautia, né, tem também. Esses 2 aqui que eu não estudei o suficiente para poder comentar. Mas Sim, professor, eu só achei um site aleatório sobre os 7 tipos de amor. Eu tô postando sem nenhum compromisso, sem nenhum critério. É só para a gente conhecer essas palavras, que eu também não conheço. Isso. Então, mas como eu estava dizendo, assim, as palavras também evoluem o significado, né? Todo mundo sabe. Então, hoje em dia, lá na Grécia, né? Essa palavra aqui, ela virou a mais importante. Vocês estão entendendo? Então, tipo, quando você diz eu te amo, você não diz erosu, você diz sagapó. Sagapó. Então, na evolução do grego, né, essa palavra aqui virou a mais importante. Então, quando casais apaixonados se declaram, né, eles usam essa palavra hoje em dia, no grego moderno. Xenia também, né, hospitalidade também. O pessoal eu já falei um pouco de xenia para vocês, né? Tem o pragma, o ludus e o mania. O mania é interessante, que é aquele amor
de perseguição, aquele problemático, né? O louco, que não deixa... É interessante a gente fazer essa discussão, porque no português a pessoa tem que dizer o seguinte... Obsessão, né? O cara que persegue, o parceiro que persegue a parceira e vice-versa, não tá amando, é loucura. Na verdade, pode dizer que é um tipo de amor, um amor louco, né? Não deixa de ser um amor perturbado, um perverso, né? Um excessivo. Mas é porque o português não tem essas modalidades, né? Esses gradientes no sentimento, a gente entra nessas discussões sobre não é amor, é amor. Mas o amor é bem definido lá em Coríntios, né? E o amor não vai perseguir ninguém assim, desse jeito, não. Aí que tá. Isso no português. Mas o amor, por exemplo, o amor erótico, é uma espécie de amor que você não tem com determinadas pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. É um problema da falta de palavras para expressar determinadas situações só. Talvez seja esse o grande problema, inclusive, que Tomás de Aquino, ele seguiu muito em questão, que é a questão dos universais, e que muitos filósofos também, até hoje, eles questionam muito isso. Até mesmo se a gente for passar para o campo da psicanálise, Lacan, ele fala qual é o significado dos símbolos, né? As palavras são realmente símbolos? Elas dizem realmente o que sentimos? Há psicanalistas que eles discordam, que nem tudo que falamos de verdade é o fato do que sentimos. É super interessante essa questão das palavras, elas são muito válidas para uma grande discussão filológica, filosófica, psicanálise também, é muito bom. Sim, gente, antes a gente entrar no 10, eu queria, assim, mostrar para vocês essa partezinha que tem entre o 9 e o 10, que não veio não tá no TD de vocês, mas é interessante que vocês deem uma olhada. É uma revisão das formas, uma revisão e uma previsão, a gente fala previsão, mas com outro significado, né? Então, a gente acaba por dizer preview mesmo, né? Preview. Eu não sei, acho que a gente não diz previsão nesse sentido, mas uma revisão e uma previsão das formas que você verá, né, a partir deste ponto, né, no método. Então, aqui vocês viram o presente, né, do indicativo, vocês viram esses duas formas de imperativo, que a gente pode chamar de imperativo presente ou imperativo progressivo. Vocês viram esse infinitivo, que também dá para chamar de infinitivo presente ou infinitivo progressivo. E vocês viram esse participo aqui ativo, né? Nós acabamos de ver, né? Esse participo ativo, né? Que também dá para chamar de progressivo, né? Então, lio, lies, liei, liete, liu-se. Então, é o OSC, omenetius-se, né? Que vocês têm que aprender aqui. O e, et, né? Aqui o ei. Aí o on, usa, on, né? E o genitivo ontos, né? Aí aqui na voz média, né? Omai, ei, etai, ometai, este, ontai. Aqui o u e o este, o estai. O omenos, omene, né? Omenon. Então aqui a voz média, que pode ser meio reflexiva ou intermediária, né? Uma coisa assim, pode ser soltar a si mesmo, soltar para o próprio interesse, até resgatar, né? Aqui seria o soltar, e aqui seria o soltar a si mesmo, ou soltar para o próprio interesse, soltar-se, né? Aí o filéu, né, que a gente estava falando, esse filéu, né, ele é um amor, né, que pode ser amizade só, né, e às vezes é um gostar, né, a gente pode às vezes traduzir como gostar, do meu ponto de vista, né. Filó, fileis, filei, filumen, fileiter, filucin, ele é um contrato em Y, né, então Y com ômega vai contrair ômega, né, Y com YJ vai contrair em YJ, né? Aí você tem aqui o circunflexo que ajuda, né, a marcar nessa contração. Filei, né? Aqui você teve a contração, né? O Y com outro Y, né? Ficou EI. Mas o acento não fica aqui, porque há uma regressão. O acento dos verbos é chamado às vezes de regressivo, né? Então o acento que era aqui vai para cá, filei. E aí é diferente desse filei. Aqui no imperativo. Fileiter, né?
vai ser já igual, né? Fileite. Assim como aqui, ó, lieste, lieste é igual. Aqui, liete, liete, né? O imperativo vai ser igual a essa forma aqui do presente. É o contexto que vai dizer, né, o que é. Filon, filussa, filum, filuntos, filei, né? Aí aqui na voz média, filumai, filei, filei, fileitai, filumeta, fileiste, filumtai, né? Seria um omai, aí, etai, umetai, esteuntai, mas aqui vai contrair, né? Então, não é etai, não fica etai, fica eitai, né? Não fica ometai, fica umetai. Não é, fica este, fica este. Não fica untai, fica untai. Filu, fileiste. Então, aqui há umas certas contrações entre vogais. Aqui, na verdade, tinha um sigma que cai, e aí ele contrai as vogais, né? Então fica filu. Assim como idu, que é olha, olha, né? Filo, aqui é o eis que, aqui o filu é ama, né? Só que é no sentido médio, que às vezes é difícil de você conseguir traduzir, né? Fileistai, né? Que é seria o amar-se, ou o amar para o próprio interesse, né? Filúmenos, né? Amando, né? Filumene, filúmeno. Aí aqui seria, né, os contratos em alfa, né? Timó, timais, timai, timomen, timate, timossin, tima, timate, timan, timon, timossa, timon, timontos, né? É aqui a voz média dos contratos em alfa, timomai, timai, timatai, timometa, timaste, timontai. E aí vai, continuando, né? Aí aqui seria o verbo irregular, emi, que é o ser, o estar, o existir, né? Que vocês viram também essas formas dele, né? O emi, o ei, o estim, esmen, este, eisim, né? Que elas são formas que às vezes perdem, né? O acento. O este, né? O imperativo, né? Ser, e aqui este, que seria o plural, né? Tipo, seja, sejam, né? Einai, né? Seria o ser, né? Einai. O on, né? Ontos. Ontologia tirada aqui desse radical aqui, né? Ontos. Aí aqui é uma figura, né, da Circe, né? Preparando, né, o fármaca, né? Kaká. Aí aqui a gente vai ver um pouquinho, né? Assim, uma previsão, uma preview, né, das novas formas verbais. Então a gente tinha visto aqui, né, o presente, né, lio, né, que dá essa ideia de eu solto, eu estou soltando, eu solto de fato. E aí depois a gente vai ver que a partir desse mesmo radical, li, do mesmo radical do presente, a gente vai formar o imperfeito, que às vezes seria como se fosse um passado progressivo, né? Elion. Então, na forma do imperfeito, vai haver um acréscimo, né, de uma espécie de um prefixo, que é que a gente chama na gramática grega de aumento, esse Y aqui, Elion, Elion. E aí você usa umas outras terminações, que são chamadas de terminações secundárias. Então, Elion, Elion. Então seria eu estou soltando, eu soltava, eu costumava soltar. E aí a gente vai ver aqui que o futuro, né, o futuro sigmático, ele vai ser chamado de futuro sigmático porque ele vai ter como característica o sigma. Então ele pega as mesmas desinências lá do presente e você coloca um sigma entre a desinência primária, né, e o radical. Então fica liso. Eu vou soltar, eu soltarei, né? Essa é o futuro, né? Mas é um futuro processual, né? Então você pode botar assim, eu vou estar soltando, né? Como ele é processual, ele não é assim pontual, então você pode botar assim, eu vou estar soltando. Aí aqui, a gente, depois, lá mais um pouco nas outras unidades, se vocês continuarem, né, lá vocês iriam ver, né, o auristo. E o auristo é como se fosse um tempo passado, mas é um tempo passado pontual.
Então você tem assim o primeiro aoristo e o segundo aoristo. E existe o primeiro aoristo sigmático, onde tem um sigma. E aí os radicais vão ficar parecidos com o do futuro, né? Elissa. Então aqui é eu soltei de fato, né? Ponto. Não é estou soltando, eu estava soltando. Não. Para você fazer o estava soltando, né? Você tem que usar o imperfeito, né? Elion. É a diferença aqui. Você vê que a diferença do Elion para o Elissa, que aqui você tem uma terminação assim, que chama de secundária, e aqui você usa, né, o sigma, e aí você acrescenta, né, um alfa para completar, né, a, a sílaba, né? Elissa, para completar a sílaba, né, em algumas formas. O imperativo, como é que o imperativo fica? Listen. Aí aparece aqui o sigma, né? Listen. Aí o infinitivo, aoristo, sigmático, lissai. E aqui é o particípio, lissas. Então ele aqui vai ter umas formas parecidas com a da terceira declinação. Aqui é lélica. Isso aqui é o perfeito. O perfeito, ele é um aspecto, né, verbal que tem uma certa ideia, né, de um resultativo. Uma coisa que começou no passado e continua no presente. Então, eu tenho soltado, né? Normalmente você tem que traduzir, quando a gente traduz para o português brasileiro contemporâneo, não fica legal, eu tenho soltado. No inglês, no espanhol, no italiano, às vezes você tem, né, essa ideia do perfeito, mas no português, sempre a gente acaba colocando o nosso pretérito perfeito. Usando só uma forma, mas aí não traduz. Então a gente normalmente não consegue traduzir assim, tenho soltado, a gente diz eu soltei, no português brasileiro, contemporâneo. O que é diferente. E aí, isso dá trabalho quando você vai aprender inglês para diferenciar aprender espanhol, né? Porque vai ter inglês ou vai aprender italiano, não esse perfeito, né? Esse sentido diferente do perfeito, e que não é igual ao nosso pretérito perfeito, não. Mais perfeito é mais próximo do nosso mais perfeito, não? Então seria uma coisa assim, eu tinha soltado, né? É lelique. E aí o mais que o perfeito e no mais perfeito, no perfeito vai ter uma coisa que a gente chama de redobro. Então além do y, a gente vai repetir a primeira letra, né, do radical da palavra, do verbo, né? Então o verbo aqui tinha um li, né? Esse lambda aqui no começando radical. Então, junto com o y, a gente vai repetir o lambda. Então, lélica. E vai aparecer também esse kappa alfa, né? Esse kappa e esse alfa, né? Para completar, né, a característica do perfeito. Aí lá no mais perfeito, além do aumento, além do redobro, vai ter o aumento. Então, vai ter o redobro e o aumento. Lélique. E vai aqui, além, no lugar do alfa, vai aparecer um eta. Lélique. Então aqui eu tinha soltado, e aqui seria eu tenho soltado, mas a gente normalmente não consegue traduzir como eu tenho soltado. A gente normalmente acaba traduzindo como eu soltei. Vocês estão entendendo? A diferença de significado, eu tenho soltado e eu tinha soltado. O problema é isso, a gente não usa eu tenho soltado no português contemporâneo, brasileiro, pelo menos. Esse tenho soltado é no sentido do inglês mesmo. Esse que é um passado que o português não usa, mas é um passado sem referência temporal, que é o passado que aconteceu há pouco tempo. Igual no inglês, what have loosened. Isso. Eu não sei se mas aí também você faz uma referência imediata ao passado, né? Mas a ideia é que você é uma coisa resultativa, né? Que começou no passado, mas tem resultados no presente. Então, eu soltei e você está vendo uma coisa solta, né? Eu pintei a parede, você pintou a parede,
eu tenho pintado a parede. Né? Então, eu pintei a parede e vocês estão vendo a parede pintada. Né? Ela está que ainda está pintada. Né? Teve um resultado no presente, né? Daquela minha ação passada. Agora, só um comentário, porque assim, o senhor falou, eu tenho pintado. Tem o I have loosed e o I have been losing. Tem alguma diferença aí ou alguma similaridade? Que é Tem, porque o que eu estou fazendo até agora. E tem o que eu fiz cujo resultado pode ser visto agora. Isso, no inglês, você vai ter a diferença que você vai acrescentar um processo, né? Um costume, né? Que você tem feito, né? Assim, repetidamente, né? Mas quando você quer expressar esse costume, né? Você, no grego, agora voltando para o grego, que interessa, né? Sim, sim, sim. A gente vai usar mais, isso você vai usar mais o imperfeito quando é uma coisa repetida, às vezes, por mais estranho que pareça, às vezes você vai usar o aoristo. O aoristo devia ser pontual, mas às vezes não é. Às vezes ele não é. Então, esses dois tempos aqui acabam cobrindo essa ideia aí que para poder no inglês a gente precisa misturar, né? Misturar o perfeito com o progressivo, né? Para os dois aspectos para ver o que dá, né? É Sim. complicado. Aí, Porque o deixa eu ver aqui. português não tem isso, né? Não tem assim tanto. Não é assim, tipo, não é ensinado na escola, não é É, ensinado sim, sim. na educação básica assim a analisar, né? Se você for procurar bem, se você for fazer um estudo de corpos, né? Pega assim muitos textos, joga no computador e vamos analisar, você vai encontrar, mas de alguma maneira, mas isso aí são estudos mais avançados, né? De linguística, você não vai encontrar na educação básica, não é trabalhado. Vamos continuar aqui. Aí, então aqui aí aqui ele vai mostrar que o verbo, né? Que ele vai ter um radical um pouco diferente no aoristo. Então, existe o segundo aoristo, que ele vai ser diferente do primeiro aoristo, porque ele vai mudar o radical. Então, vai ter vários verbos que no aoristo mudam o radical um pouquinho. Muda uma vogal, às vezes muda o radical, muito, né, o radical. Aqui, essa aqui mudou até pouco, porque era lei e fica lip, né? Então, aqui, nesse aorista aqui, fica ele, pô. Então, aqui seria eu deixo, eu estou deixando, né? E aqui seria eu deixei, e aqui seria deixa, pontualmente, né? Deixa, né? Pontualmente, deixa de uma vez. E deixar de uma vez, né? E aqui seria deixando de uma vez. Ou até tendo deixado, depois de deixar, né? Então, aqui, o que a gente chama de aoristo segundo é isso. É um aoristo que não vai aparecer aquele sigma, né? Não vai aparecer o sigma. A terminação vai ser o que a gente chama de terminação secundária. Aí tá vendo aqui, esse on é aquele mesmo on que aparecia lá no imperfeito. E o radical vai mudar. O radical era lep, ficou lip, mas tem uns que mudam muito. Aqui até ficou parecido. E vai ter o aumento. Esse aumento é uma marca, né, de passado, né, no indicativo. Aí, por exemplo, aqui às vezes acontece que o aumento não é aquele epsilon. Quando o radical do verbo termina em vogal, em vez de você acrescentar aquela vogal epsilon, vai haver um alongamento da vogal. Então a vogal que era alfa, né? Alfa. Aí, em vez de você colocar um outro epsilon, a gente vai dizer que houve uma espécie de um alongamento de alfa para eta. Então, alfa vai alongar para eta. Então, aqui, ó, egon. Então, aqui é eu conduzo e aqui seria eu conduzir. Ago, egon.
Tá dando para entender? Aí, assim, aí aqui ele tá falando do sigma, né, do futuro, então, lio, liso, né, se acrescenta o sigma entre, né, e esse sigma, né, no aoristo sigmático também vai aparecer o sigma. Então, o radical, né, do aoristo vai se parecer um pouco com o radical do futuro. Aí aqui ele vai falar um pouco sobre o aspecto, né, que existe, né, a variação, né, de aspecto, né, tipo progressivo, né, o auristo, né, e o perfectivo, né. Ele vai tentar definir nesses três aspectos, né, o progressivo, o auristo, que é uma ação simples, né, que às vezes é no passado, e mas a gente vai tentar traduzir primeiro no passado para ver se dá certo, e se não der no passado, a gente traduz no presente, mas é só em algumas situações que a gente vai ter que traduzir o auristo como presente. Né? Então, aqui então você vai ter esses três aspectos, né? Três aspectos no grego, né? O progressivo, o auristo e o perfectivo, né? Que eu prefiro chamar de progressivo, pontual e resultativo. Mas se você quiser aprender progressivo, aurístico, né? As pessoas às vezes dizem aurístico e perfectivo, também podem aprender esses três aspectos. A voz, nós temos a ativa, a média e a passiva, né? Mas a gente não viu muito a voz média, a gente viu a forma médio-passiva, né? Que alguns verbos vão ter. Mas depois a gente vai, se você continuasse o método, você veria mesmo como é a voz passiva mesmo. E aqui a ideia do raiz, né, e as partes principais. Quando você vai procurar em alguns no vocabulário, às vezes vão aparecer as raízes diferentes que o verbo pode ter. A raiz, né, de presente, né, ou melhor, o radical, né, de presente, o radical de futuro e o radical, né, de auristo. Então aqui, a partir desse ponto, né, quando você for estudar o futuro e o auristo, ele ia dar, né, como é que é a primeira pessoa, né, do presente, a primeira pessoa do futuro e a primeira pessoa do auristo. Sim. Aí, continuando aqui. Tem meia hora. Vamos ver se a gente dá uma olhada aqui na 10, né? Então, deixa eu ver, acho que dá para a gente ir por aqui. Então, tinha o radical, né? Melhor dizendo, radical, no título, né? Da 10 era ressinforá. Ressinforá, que ele traduziu como a desgraça, né? É uma coisa que vem de repente, né? Inesperado, né? Ressinforá. Aí aqui tinha uma figura dos jovens, né? Dançando, né? No teatro. Aí, Roprotos coros procurei. Então, o primeiro coro, a primeira dança, né? Se aproxima. Ou avança, né? Avança, melhor dizendo, não é se aproxima, não, que é o avança, porque não é proscorei, é procurei. Então, avança, né? Tatu Dioniso erga Gymnesei. E não, ela canta, né, os trabalhos de Dioniso, né? Tá erga tu Dioniso, né? Tá tu Dioniso erga, os trabalhos, as obras de Dioniso. Então, Gymnesei, né? A gente vai, esse radical aqui vai dar hino, né? Hino pra gente. Então, a gente pode traduzir como louva, né? Louvará os trabalhos de Dionísio. Você vê que o ei, vocês já conheciam essa terminação ei do presente, mas o que tem de diferente aqui para fazer o futuro é o que? É o sigma, né? Sigma, né? É uma desinência, né? Modo temporal ou uma característica. Às vezes as gramáticas chamam de característica. Então esse sigma, né? Vai ser marca de futuro. Se vocês forem, a gente puder dar uma olhada aqui rapidamente, passar o texto e ir para a gramática, a gente vai ver as tabelinhas do futuro. Veja como ficou. Então,
oecei, homenet, usem, continua. Mas aí você coloca o sigma no meio. Então, não é lio, é liso, liceis, licei, lissomen, licete, lissusim. Aqui o infinitivo. Também existe o infinitivo futuro. Licei. Então, eu vou estar soltando, né? Eu vou soltar, né? Uma coisa assim, né? Listen, né? Eu participo também. Então, seria vou estar soltando, melhor dizendo aqui, né? Vou estar, ele vai estar soltando, ela vai estar soltando, a coisa vai estar soltando, né? Listen, lissusa, listen, aí o genitivo lisontos. Aí aqui também o médio, né? O futuro médio. Então, lissomai. Então, eu soltarei a mim mesmo, né? Tu soltarás a ti mesmo, né? Então, lissomai, lissei, lissetai, lissometai, lisseste, lissontai. Então, aqui, omai, aí, etai, ometai, esteontai, continua, mas você coloca o sigma para marcar o futuro. Lissestai, o infinitivo, né? Lissomenos. Então, isso aqui seria uma coisa como vai soltar-se, né? E aqui seria alguma coisa como ele vai soltar-se, ele vai estar soltando-se, né? Ele vai soltar-se, ele vai estar soltando-se. Lissomenos, lissomene, lissomeno, né? Ela vai estar soltando, a coisa vai estar soltando, né? Para o próprio interesse ou resgatando, né? Isso aqui dá para a gente traduzir como resgatando também. Não há imperativo futuro. E aí, uma coisa que vocês têm que observar é que há quando você junta, né, determinadas consoantes, você vai ter elas vão ser representadas por outras consoantes. Aí, por exemplo, blepo tem um pi. Aí, quando você põe o sigma, você representa pelo psi. Então, o futuro de blepo se escreve assim, blepsomai. O futuro de pempo se escreve pempso. O futuro de grafo se escreve grapsomai. Há outra coisa. O futuro acontece de alguns futuros eles serem depoentes. Então, às vezes a palavra ela tem a voz média e a voz ativa no presente, mas o verbo no futuro só vai ter o futuro médio, não vai ter o futuro na forma ativa. Então, esse aqui é o pempo, tem um futuro, uma forma, a descendência ativa, né? Ó, pempso. Já o blepo, né, vai ter a descendência média, blepsomai, né? E aqui, ó, grapsomai. E aí, isso aqui seria, então, quando você termina, né, o radical. Oi. Professor, você pode só repetir aqui novamente no futuro médio particípio a tradução de lussomene e o lussomeno? Só a tradução? Assim, o problema aqui é que esse verbo aqui, ele tem um sentido diferente ele pode ter um sentido diferente na voz média. Então, ele normalmente é soltar. Mas aí, quando ele está na voz média, pode ser o resgatar também. Então, seria aqui, tipo, ele vai, seria uma coisa como ele vai estar soltando, ou ele soltando, né? E o lussomene e o lussomeno. Ela vai estar soltando, ou a coisa vai estar soltando. Mas aí, como tem o sentido de resgatar, você pode tratar, né? Resgatando, né? Ele vai estar resgatando, ela vai estar resgatando, a coisa vai estar resgatando. Aí, acho que deu para entender, né? Deu. Ótimo. Aí aqui, aí isso aqui são as que chama labial, né? O b, p, f. Então, quando você junta, né, esses três, mais o sigma, o que vai acontecer? Vai ser representado pela letra psi. Então, aqui, por exemplo, esse φ, né? Vai ser, quando junta com sigma, né? Vai ser representado também pelo psi. Ele não deu um exemplo com
o beta, né? Porque deve ser mais difícil. Mas aqui ele colocou um com pi, outro com pi e com fi, né? Então ficou blepsomai, pempso e grapsomai. Aí aquelas velares, né? O gama, o kappa, o ki, o k, k, né? Mais o sigma, né? Vai ser representado pelo xi. Então fica Lego, eu digo, o futuro vai ser, um dos futuros vai ser o lexo. O dioco, que é o persigo, um dos futuros vai ser dioxo. Filato, né? O filato ele é diferentão porque esse 2 tal aqui ele desaparece e ele tem um outro radical, né? Para o futuro, um radical em capa. Então fica filaxo. O decomai, o ki mais o sigma fica o xi, dexomai. E o eco vai ter dois futuros. Um é um hexo, onde vai aparecer por algum motivo um espírito rude aqui, hexo, e o esqueço. Esse é mais regular. Esse é irregular, porque aparece um espírito rude, e esse aqui muda a radical completamente. Então, nenhum dos dois é regular. Mas você tem duas formas: o hexo e o esqueço. Aí aqui, com o dental, os dentais, o delta, o teta e o tal, e o zeta, que também é considerado de alguma maneira dental, porque às vezes ele seria o sigma mais um delta, né? O delta é dental. O sigma, né? O que vai acontecer é que ele vai fazer o dental cair. Vai desaparecer essas três sons aqui. Então aqui, peudo, futuro vai ser espelso. Peito, futuro vai ser peiso. Pato, futuro vai ser passo. E parasqueuadzo, o futuro vai ser parasqueuaço. Aí aqui outras mudanças assim de radical que vocês têm. E é interessante, né? Mas vamos botar para o texto. Eu gosto de traduzir o texto e ficar só falando de gramática, fica chato. Vamos aproveitar essa última meia hora aqui de aula para a gente falar um pouco do texto, né? Então, a desgraça, ressuscitará. Tei de hysteraia, epei proton anatele, rohelios. Então, no dia seguinte, logo que nasce o sol, ou primeiro, quando o sol levanta, né? Anatele, rohelios, Rodicaiópolis, Tentegnaica, Caitus Pardas, Egeire. Então, o Diciópolis, ele egeire, ele desperta, né? Ele acorda, né, a esposa, a mulher e as crianças, né, os filhos dos paidas. Então, ele vai dizer, Egeireste, fecim, ele diz, acordai, acordem, levantem, né? Dioligogar te assometa dos corus, pois logo nós veremos os coros. Se você for olhar assim a questão os textos lá no método, na versão italiana e na versão em espanhol, você vai perceber uma diferença grande, porque na segunda edição do método eles mudaram um negócio que foi que eles botaram o futuro para essa unidade. O futuro não aparecia nessa unidade. Então, assim, essas formas... Aí, então, eles modificaram o texto para colocar os futuros. Então, aqui é o primeiro futuro que apareceu, é a somefa. Então, nós assistiremos, né, ou contemplaremos dos corus, os coros, as danças, né? Então, logo, né, pois logo, né, assistiremos às danças. Speudete, então, apressai-vos, apressem-se. Egar me speucete. Pois, se vocês não se apressarem, né? Se vocês não se apressarem, ou se vocês não se apressarem, né? Tá aqui tá no futuro, né? Mas a gente acaba tendo que usar o futuro do subjuntivo, né? Para traduzir. Se vocês não se apressarem, se vós não vos apressardes, acho que é apressardes, vós não vos apressardes, opse afixômeta, opse é tipo tarde, né?
afixomes, aqui um outro futuro. Chegaremos, né? Nós chegaremos tarde. Rodepapos et cateuden. O avô ainda dorme. Et cateuden. Roum de Caiópolis e o de Ceópolis, então. Egueiro, ó Papa. Acorda, ó pai, né? Acorda, papai. Fez sim, ele diz, né? Egar me speuseis, opse afixei. Então ele diz, olha, se você não se apressar, chegará atrasado, chegará tarde. Então ele diz, né? Se tu não se apressares, chegarás atrasado, né? Chegarás tarde. Opse. Águia. Então, esse águia é tipo, vamos, vai, vem, né? Ele é um imperativo, né, que não dá para traduzir como conduz. É mais assim um vem, né? Águia. Regessomai soi. Prostoteatro. Teatro. Então, vem, né? Eu conduzirei, eu te conduzirei, né, para o teatro. Aí aqui, ó, outro futuro. Regessomai. Regessomai soi. Prostoteatro. O teatro, né, também um santuário de Dioniso, né, onde era apresentado, né, as peças de teatro, né, as tragédias, as comédias, os dramas satíricos. Romenum papos. Então, né, por um lado, né, o avô se levanta, se acorda, né? Rodê de Caiópolis, por outro lado, o de Ciópolis, passe prosto teatro regeita. Ele conduz, né, todos para o teatro, né? Passe, né? Prostoteatro. Passe aqui seria todos, né? Todos, né? Prostoteatro. Conduz todos para o teatro. Tá no dativo plural. Aí aqui EPD, então e quando, né? Aficnuntai. Aí você percebe que aqui ele vai colocando umas contraçõezinhas, né? Epeidar, aficnuntai, né? Quando eles chegam, pleistoi ede, antropoi, toteatro, plerussim. Quando eles chegam, né? Muitos, esse plestoi, acho que aqui está como se fossem muitos, né? Muitos seres humanos, muitas pessoas, muitos homens, né? Ede, já, plerussim, enchem, né? Preenchem, toteatro, o teatro. Alguma dúvida? Não me deixem passar assim, de pular a palavra, não. Às vezes eu acabo pulando a palavra, que quero me apressar na tradução. Acompanha aí, viu, gente? Na aula passada eu pulei uma frase toda aí. Aí aqui continuando. Roum papos stenadze. Então o avô, né? Ele reclama, ele geme, né? Feu. Ele diz, né? Aqui é uma interjeição, né? De lamento, né? Feu. Aparece muito, né? Lá na Electra. Fecin, ele diz, né? Feu. Meston estin topan teatron, tus chorus teassomai. Timen. Então, aquele botão traduziu como ai, o teatro está todo cheio, né? Meston, né? Esti topan teatron. Então, aqui, meston, né? Se ele traduziu como cheio, né? Meston, este cheio está, né? Topan teatron, o teatro todo, o teatro inteiro. Topan teatron. Tus chorus teassomai, melhor dizendo. Então aqui nós não veremos, né, os coros, né? Então não veremos os coros, as danças. Tipo yesomen, aqui futuro também. O que faremos? O que nós faremos, né? Ativa aqui voz média, né? Rodê de Caiópolis, Tarei, ó Papa, Fecim. O de Ceópolis diz, se anima, né? Anima-te, ó papai. Repumoi,
siga-me, repomoi, tranon, heuresomen, aqui é outro futuro, né? Encontraremos um assento, encontraremos um lugar, né? Parece com um trono, né? Esse trado. Encontraremos um assento, encontraremos um lugar. Kai regeita e autois, ano, kai tranon heurisque, enacroi toi teatroi. Então ele conduz a eles, né? Para cima, né? E heurisque, e encontra, né? Um lugar, né? Um assento, enacroi toi teatroi, no alto, né? No topo, né? Do teatro, na parte mais alta, né? Do teatro. Redemurine e a Mirine, né? Vai dizer alguma coisa. Fecim. Catides este, ó paides, fecim. Enteuten, panta eu te assometa. Então ela diz, sentem, né? Ó, assentai, ó, né, ó crianças, ó filhos. Enteuten, panta eu te assometa. Que é também um futuro, né? Veremos, né? Nós veremos bem, tudo, né? Enteuten, né? A partir daqui, né? Aí, alguma dúvida, gente? Eu pulei alguma coisa? Até agora, aparentemente, não. Não, né? Eu acho que não. Não. Continuando. Aí aqui. Epei proton catizontai procurei roquerix eis messen ten orquestra kai eufemeite ó politai fecim ningar genesson tai roicoroi. Então, quando primeiro, né, eles sentam, né, catizontai, logo que eles sentam, né, procurei, né, então avança, né, o arauto, né, requerix, o anunciador, né, o arauto, eis messen tem orquestra, a orquestra, ele avança, né, no meio da orquestra, né, para o meio da orquestra. A orquestra era uma área circular que havia, né, no teatro, né? Aí que era um lugar, né, assim, ali na parte central do palco, né, onde os coros dançavam, né? Aí cai eufemeite ou politai. Aí ele diz, né, falem bem, né, ó cidadãos, querendo dizer, fiquem em silêncio, né, ó cidadãos. Aqui é um eufemismo, literalmente. Ele fala, falem bem para querer dizer silenciai, né? Silenciai, ó cidadãos. Nungar genessuntai roicoroi, né? Aí aqui seria tipo virão a ser, né? Acontecerão, né? As danças, né? Os coros, né? Acontecerão os coros, né? Acontecerão as danças. Genesson, aqui, né? Genesson, tá? Então, gignomai, deve ser de gignomai. Aqui você vê que tem um outro radical. É gené, genesson, tá? Aí aqui, entalta de, então naquele momento, né, neste momento, né, roprotos coros proscorei, esten orquestra. Então, naquele momento, o primeiro coro, né, se aproxima da orquestra, né, para dentro da orquestra. Caetatu Dioniso erga Kimnei. E ele canta, né, os trabalhos, as obras de Dioniso, né? Ele louva, né, as obras de Dioniso. O pode botar canta um hino, né, sobre as obras de Dioniso. Talmadzeiun remelita teomene kai kaire acusa. Então a Melissa, né, ela se admira, né? Ela se assusta, se admira, né? Assistindo, né, e se alegrando, né, ao ouvir, né, enquanto escutando, né, acusa. Roscalos coreus
coreusim, roineania. Então ela vai dizer, né, fecim, roscalos, coreusim, roineania. Não é quão belo dançam, né, os jovens, né? Quão belo dançam, quão belamente dançam os jovens, né? Os jovens. Niquessus-se tus alos, aqui é outro futuro, né? Eles vencerão os outros, tus alos, cai dexontai, e receberão tus estefanos, na verdade. As coroas, né? Coroas da vitória, né? Os louros. Vocês estão entendendo? Então eles vencerão os outros e receberão as coroas dos estefanos. A palavra, tem gente que chama Stefano, né? Stefano, né, tem esse nome, né? É a coroa, né? Um prêmio para o vencedor. Aí aqui vamos continuando. Pente coroi paidon kai penteandron efexes agonizontai kai pantes arista coreusi. Então 5 cores de rapazes e 5 de homens, né? Eles agonizam, tá? Eles disputam, eles lutam, né? FXS, né? Em ordem, né? Pode ser que você poderia estar competem, né? Competem em ordem, né? Caipantes arista coreusi, né? E todos, né? Todos dançam, né? Dançam arista, né? Seria melhormente, né? Perfeitamente, né? Aqui ele botou muito bem. Uma boa tradução, muito bem, porque aqui é um superlativo, né? Neutro plural que acaba funcionando como um advérbio de modo, né? Então seria muito bem, perfeitamente, né? Excelentemente, né? Ou melhormente, né? Não existe melhormente, né? Mas aí seria perfeitamente, excelentemente, né? Muito bem, já serviria. EPD, pau etai, rodecatos coros, e quando para, né? Quando para o 10º coro, aqui, ó, decatus, o 10º, né? Coros, o 10º coro, a 10ª dança, oinicontes dos estefanos decontai. Os vencedores, né? As coroas recebem as coroas. Caipantes, roiparontes, speudusim, ectu teatro. E todos os presentes se apressam para fora do teatro. Será que dá tempo de dar uma lidazinha lá no 10 beta? Só para dar uma observada? É interessante que vocês deem uma lida aqui na gramática do futuro, né? Tem muita mudançazinha de radical. Oi. Tem uma coisa lá no final que você queira olhar? Não, porque eu cheguei um pouco atrasado hoje. Caso o senhor não tenha falado ainda, alguma novidade sobre como será as férias, o outro próximo curso? Alguma informação nova, caso tenha? Não, por enquanto, a novidade é que a última vez que eu falei com a professora coordenadora do curso, ela pediu que eu mandasse, né, os nomes das pessoas que vão receber o certificado. Então, Silva, eu só falei para todo mundo, se alguém mandou assim, algum trabalho, mande aí uma foto.